Bioética e biodireito. Bem, vou falar desde o meu ponto de vista dos cursos que eu fiz para exercer em uma comissão de ética de um grande hospital, onde tivemos alguns casos como mínimo interessantes. Em outra palestra, eu vou falar desses casos mais especificamente. Bem, vocês já sabem que a ciência e a tecnologia no campo das ciências da vida e da biomedicina avançaram muito nos últimos anos, causando uma mudança drástica no nosso modo de vida e na possibilidade de vivê-la. Já sabemos, aumentou a expectativa de vida, tanto em anos como as doenças, existem mais doenças curáveis e as que não são curáveis, uma melhor qualidade de vida. Então, essa evolução tecnológica levou também a uma necessidade de mudança nos paradigmas éticos e jurídicos, a estabelecer novos regulamentos para situações que antes não existiam. Esse é o caso, por exemplo, da gestação subrogada, ou seja, o que se chamava antes de aluguel de barriga de aluguel, ou o caso da fertilização in vitro. Tanto é assim que há um transbordamento dos conceitos básicos de direito e ética e também no campo das ciências da vida, que envolvem a busca de novos protocolos, abordagens e análises. Vocês vão ver que ao longo da apresentação, algumas vezes eu vou falar ciências da vida, outras ciências da saúde, porque realmente a bioética abrange também a ecologia e toda essa parte mais coletiva da vida de maneira mais coletiva, não só a vida humana. Bem, as questões éticas tornaram-se tão estreitamente ligadas ao campo da vida e das ciências da saúde que foi necessário ter uma nova disciplina estabelecida dentro do grande campo da ética, com sua própria entidade, que é a bioética. Foi a primeira e é, até hoje, a maior e a que teve mais reuniões acerca. É a ciência que estuda e analisa como abordar as principais questões colocadas pela proteção da vida como um todo. Então, daí vem uma pergunta: se a ética em geral tem a principal função de regular todo o comportamento humano, então por que o tratamento pela ética das questões das ciências da vida merece um termo diferente? A referência à ética simplesmente não serve para enquadrar nele os problemas que atualmente se enquadram na bioética? E por que a bioética está emergindo como algo novo se o ser humano, desde o início dos tempos, como ser humano é o mesmo? A ética médica não serve para cobrir todo o aspecto de situações que surgem na bioética? Bem, para responder essas questões, vamos voltar uns séculos, alguns milênios, ao Código de Hipócrates, que vocês já sabem, conhecem o juramento de Hipócrates. Esse senhor teve o primeiro regulamento conhecido em Ocidente. Na Pérsia também eles tinham um regulamento médico, mas em Ocidente o que consideramos o primeiro é o juramento hipocrático. Então, desde os tempos remotos se viu que o trabalho na saúde deve ser regido por um código de ação que define o certo e o errado. Em outras palavras, nem todas as práticas são igualmente recomendadas ou todas as atitudes igualmente consideradas. E nem sempre todas as práticas são igualmente recomendadas a todos os pacientes, ou bem por questões culturais, religiosas, ou bem por questões intrínsecas do indivíduo, de alergias, de obesidade, por exemplo, que alguns exames não podem ser feitos, por exemplo, tomografia ou ressonância, se uma pessoa tem mais de 120 quilos, já não pode ser realizado. Então, tudo nas ciências da saúde, as decisões médicas não são tão objetivas assim. Então, dada a transcendência das decisões, existe a necessidade da sua regulamentação através de um código de obrigação, não só técnico, mas também moral. Se fosse só técnico, seria muito mais fácil. Daí, vamos aí a uma questão, uma parte da ética médica, que é a ética profissional, que é um código de reflexão sobre os valores inscritos no exercício de uma profissão que marca as formas de acesso a um nível de excelência na profissão. Especificação das regras e processos considerados válidos em um grupo profissional. Esse código também pode ser estabelecido como um padrão obrigatório para aqueles que fazem parte da profissão, que são os códigos dos diversos conselhos profissionais, e que esses códigos também têm o poder de sancionar por infrações.
Ou seja, o conselho profissional tem certa liberdade já para, não necessita ir para o judiciário para regular as infrações na sua profissão. Então, daí a gente chega à conclusão que a bioética, como ciência, surge em resposta à desumanização das ciências da saúde. Os princípios de bioética, isso são muito conhecidos, com certeza vocês já sabem, só queria dizer algumas especificações de alguns. O princípio da não maleficência, ou seja, não causar qualquer dano, era considerado por Hipócrates e durante muitos séculos na medicina o principal, porque mais que o da beneficência, que é maximizar os benefícios e diminuir os danos potenciais. Esse da beneficência sempre esteve ligado ao paternalismo, que era como a desculpa dos médicos mais antigos de não levar em consideração a opinião do paciente, porque sempre diziam o que eu quero é o bem do meu paciente e eu sei mais do que ele o que é o bem para ele. E isso agora, como a gente vai ver, existe a autonomia do paciente e já não existe o princípio da beneficência, mas sempre respeitando a autonomia do paciente. Pelo princípio da beneficência, se obriga o profissional de saúde a fazer todos os esforços para cuidar do paciente e fazer tudo o que puder para melhorar a saúde, da maneira que ele considera mais adequada. Aqui eu coloquei em negrito porque realmente é um matiz importante, porque não é o que o paciente considere que é mais beneficioso para ele, mas o que o profissional considera que é mais adequado de acordo com os protocolos e o conhecimento atual da medicina, da profissão que seja, da enfermagem, da fisioterapia, da profissão que seja. Não vale, por exemplo, uma pessoa querer denunciar um médico por dizer há 10 anos ou há 15 anos tal médico não descobriu que a minha mãe tinha um câncer de pâncreas e por isso morreu. Não, porque o que se considera é o conhecimento naquele momento atual. E o que o médico considere mais adequado para aquele paciente. E esse matiz é o que libera muitos profissionais de um processo penal, porque se considera ainda muito critério médico, critério profissional. Em qualquer caso, sempre para o judiciário, o benefício a não maleficência está por em cima da beneficência, ou seja, você não tomar uma decisão que não cause um dano ao paciente é melhor do que tomar uma decisão que pode causar um benefício, mas tem danos potenciais. Aqui vem, por exemplo, o exemplo de pedir solicitação de muitos exames. Agora a gente vive um momento de medicina defensiva, onde todos os profissionais da saúde o que querem é se defender ou ter tudo bem fechado, bem ajustado para que o paciente não tenha nenhum motivo de queixa. E isso que leva a muitas iatrogenias, muitos danos causados por exames que não necessitavam ter sido feitos. Isso sim que em alguns casos sim que foi condenado. Bem, o princípio da autonomia implica que o paciente tem que decidir o que é melhor para ele, em resumo, desde que esse paciente possa tem um juízo da situação. No caso, se ele tem autonomia diminuída, ele necessita a proteção de um familiar. Pelo princípio da autonomia, por exemplo, se um paciente se nega a tomar um tratamento, o profissional tem que respeitar, se ele tiver sempre com juízo, se ele é consciente das consequências, o profissional tem que aceitar essa decisão do paciente. Um dos problemas disso é que aconteceu, eu não conheci nenhum caso, mas eu estudei casos nos Estados Unidos, por exemplo, que o juiz condenou o médico porque considerou que o paciente tinha decidido não tomar um tratamento porque não era consciente das consequências. Nesse caso, o médico tinha explicado, tinha um consentimento informado, ou seja, tinha redatado um documento, me chamou a atenção por isso, tinha redatado um documento explicando o paciente assinou dizendo, fui informado que
me negar esse tratamento vai levar ao falecimento, tal, tal, tal. E o paciente assinou, e mesmo assim o médico foi condenado porque o juiz entendeu que esse paciente, por mais que ele tivesse bem de cabeça, como ele não era médico, ele não tinha como ter a amplitude das consequências. Me parece uma coisa super paradoxa, porque se nenhum paciente que não seja médico pode ter, sabe totalmente como é a medicina. Então, se a gente for sempre pensar nisso, não vai respeitar a autonomia dos pacientes. Então, vamos ver nos próximos slides que realmente cada juiz pode, o biodireito ainda não está bem regulamentado e cada juiz pode tomar sua decisão de acordo com vários preceitos. Então, nisso a gente está, os profissionais estamos um pouco sem saber o que fazer, porque depende de que juiz vai cair a denúncia. Bem, o princípio da justiça ou equidade refere-se à distribuição equitativa de direitos, benefícios e responsabilidades ou encargos na sociedade. Seu espaço é muito grande e toca, entre outras coisas, leis tributárias, distribuição de recursos para diversas necessidades sociais e a distribuição de oportunidades na sociedade. Daqui, vocês podem pensar que seria um princípio muito fácil de se respeitar só tendo dinheiro, né? Mas realmente existem situações muito difíceis de se decidir. Por exemplo, existem tratamentos para doenças mais raras, tipo esclerose múltipla, miastenia graves e até doença de Hunter, que algumas têm um tratamento de R$ 7.000, R$ 10.000 semanais e outras, como o Hunter, pode ter até de R$ 300.000 mensais. Então, alguns países podem dar esse tratamento à sua população, porque realmente são casos raros. Mas muitos países, como é o caso do Brasil, não temos dinheiro ou temos um dinheiro X para a saúde. Então, o governo tem que decidir: vamos dar o que é mais justo? Dar à maioria da população com doenças mais frequentes ou a essa população com doenças mais frequentes e menos graves, deixar que cada um compre o seu e dar essa maior quantidade de dinheiro a essas poucas pessoas que têm uma doença incurável e que realmente 0,5% da população podia pagar esse tratamento. Então, é uma coisa um pouco difícil de decidir e depende de cada país. Tem países que pagam só os tratamentos que são de um valor médio e caro e os baratos não pagam porque consideram que qualquer família pode pagar. E outros países, normalmente os mais pobres, pagam os mais baratos e os médios e os mais caros não pagam porque entendem que a maioria da sua população não pode pagar nenhum mais barato. Então, é algo difícil porque, sendo a doença rara ou sendo a doença frequente, sempre se é um familiar nosso, para a gente tem que ter o direito, nosso familiar tem o direito ao tratamento. Então, realmente são situações muito difíceis. E mais difícil ainda são as situações que não dependem do dinheiro. Como, por exemplo, é o caso do transplante de órgãos. Ainda o transplante de órgão não depende de ter mais dinheiro nem menos, depende de que tenha uma pessoa que queira doar um órgão. Então, existem os protocolos nos países, normalmente é uma coisa muito fixa, que existe uma fila, mas não é como a fila do supermercado, existe as prioridades. Então, a prioridade vai de 0 a 4, de 0 a 5, dependendo do órgão que seja. 0 é a máxima prioridade, ou seja, o primeiro órgão que sai vai para essa pessoa, ou seja, os que já estão muito ruins, e 5 são os que têm menos prioridade. Então, o que acontece? Às vezes, as pessoas que os pacientes que não estão na máxima prioridade, estão na fila, mas que já ia ser o seguinte e surge uma prioridade 0. Então, você tem que tirar o órgão desse seguinte para dar a esse da prioridade 0. E às vezes estão tão ruins que morrem mesmo com o órgão novo e não pode dar esse órgão para o que era o seguinte da fila. E, por outro lado, esse seguinte da fila que não recebeu o órgão,
não estava numa prioridade zero, porque estava mais ou menos estável, mas se ele necessita um transplante de órgão, é porque é uma pessoa que não está bem. Então, pode ter uma complicação em qualquer momento e não superar essa complicação e falecer. E se a gente tivesse decidido dar o órgão para ele, ele não teria falecido. Então, daí vocês veem que realmente é muito, muito difícil decidir. Quanto a isso, a gente teve um caso no nosso comitê de ética de se colocava um paciente em transplante zero ou não, que era um paciente esquizofrênico. Então, não sabíamos que é um paciente esquizofrênico que tinha tentado suicidar-se tomando paracetamol e teve uma insuficiência hepática fulminante. Então, a gente tinha dois lados. Vamos tirar o órgão de uma pessoa, um pai ou uma mãe de família, bem de cabeça, bem na sociedade, que tem uma família, e dar a esse que tentou se matar? Mas daí tem as matizes da vida, né? Os psiquiatras diziam que era um esquizofrênico, que estava muito estável, que tinha 8 anos, que não tinha nenhuma crise, e em um momento de uma crise psicótica, que eu não sei se vocês sabem, mas qualquer um de nós podemos ter uma crise psicótica no meio de um estresse e cometer uma loucura. Esse senhor tinha acontecido isso com ele, então ele tinha direito a um órgão igual que qualquer outra pessoa. E realmente ele entrou em transplante zero e se transplantou o órgão para ele. Foi uma decisão multidisciplinar, o comitê de ética, não sei se vocês sabem, mas é multidisciplinar. E entramos em um consenso, nunca sabemos ao 100% se foi uma decisão boa ou não. A gente tenta ser o mais justo possível dentro das nossas limitações como seres humanos. Até 5 anos depois, a gente acompanhou o paciente, realmente ele voltou a trabalhar e não teve nenhum outro problema. Então, a priori, pensamos que fizemos bem, mas sempre a gente fica na dúvida: será que o seguinte da lista conseguiu o seu fígado? Melhor a gente nem saber, às vezes.